Prova de História e Matemática encerra vestibular da URGS. Cerca de 18 mil alunos do interior fizeram a prova. Feridos do acidente na RS 030 estão internados em 4 hospitais. Boa tarde. As provas de História e Matemática fecharam o quarto e último dia do vestibular da URGS. Dos 39.849 inscritos, quase 18 mil vieram do interior para prestar os testes em Porto Alegre. De Sander trouxe quase toda a família. Faltou apenas uma irmã. Para o jovem de Santiago, na região das Missões, o apoio da mãe e do padrasto durante o vestibular foi fundamental. Ajuda bastante na tranquilidade na hora da prova, porque eu fiz algumas provas sozinho e notei bastante diferença. Nas provas que eu fui sozinho, eu tive mais autonomia, mas mesmo assim a tranquilidade é um pouco menor. Esse ano ele está bem tranquilo, bem mais tranquilo assim do ano passado, é bem visível a tranquilidade dele, até eu estou surpresa com isso, as reações, o estar com a gente, a harmonia que ele está esse ano, alavancou bastante o resultado nas provas. Fabiana veio de mais longe ainda. A candidata do curso de odontologia é da cidade de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Até antes da prova, não tinha olhado nenhum dos gabaritos já divulgados. Ela prefere manter o mistério para não perder a concentração. Se eu corrijo antes, eu já fico o meu psicológico trabalha muito, sabe? Eu fico pensando assim, ai meu Deus, agora eu não vou conseguir. Então eu só vejo depois que eu fiz tudo, entendeu? Mas o nervosismo do último dia não era apenas da rondoniense. Na fila para entrar no local de prova, mais tensão. Hoje estou bastante nervosa que é matemática e história e vamos ver. Além da capital, o concurso ocorreu em escolas de Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí, somando 65 locais de prova. O primeiro dia do concurso registrou uma abstenção de 20,25%, o que corresponde a 8.070 candidatos. Já no segundo dia, as desistências chegaram a 21,22%, ou seja, 8.454 vestibulandos. E foram divulgados os números referentes às provas de Biologia, Geografia e Química, realizadas nesta terça-feira pela URGS. A média da prova de Biologia foi de 8,99, a de Geografia 13. E por fim, no teste de Química, a média foi de 8,83. 15 pessoas gabaritaram o teste de Química, mas ninguém conseguiu acertar todas as questões dos exames de Biologia e Geografia. No penúltimo dia do vestibular, o índice de abstenção chegou a mais de 22%, o que representa um total de 8.842 candidatos ausentes. Identificadas 6 vítimas do acidente de ônibus em Glorinha: Carmen Maria dos Santos, de 57 anos, Maria Criste Freira, de 81, João Batista Santos Almeida, de 50 anos, Priscila Silva Barbosa, de 28, Nair dos Santos Silva, de 69 e Terezinha Antônia Augustin, de 52 anos. Os sepultamentos acontecem nesta quarta-feira em diferentes municípios. E esta manhã, 15 pessoas estavam internadas em razão do acidente na RS 030. Os feridos se encontram em 4 hospitais de Porto Alegre, da região metropolitana da capital. O estado de Ivânia Machado, de 58 anos, e de Matheus Henrique Guilardi, de 17, considerado grave. Estes pacientes recebem tratamento no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. O acidente ocorreu por volta das 2 da tarde de ontem, na parada 117 da RS 030. O veículo saiu da rodoviária por volta do meio-dia com 27 passageiros. No trajeto, outros passageiros embarcaram porque a linha é pinga-pinga. O ônibus fazia o trajeto de Porto Alegre rumo a Tramandaí, quando tombou no quilômetro 22 da ERS 030. Conforme a Brigada Militar, não houve outro veículo envolvido no acidente e a perícia investiga as causas do tombamento. Conforme depoimento do motorista à polícia, o veículo ficou desgovernado. Ele disse que ouviu um barulho na roda, no eixo do ônibus, né, e perdeu o controle do veículo. Não há evidências de alguma pane mecânica, né, assim, que se possa visualmente verificar. Possivelmente tenha ocorrido excesso de velocidade, né, nesse local, ou a pane mecânica, né. Mal súbito, o motorista já disse que não houve, então
A gente está aguardando o trabalho da perícia para verificar a causa do acidente. O trabalho de socorro chegou em menos de 5 minutos. Segundo esta socorrista, a maioria dos passageiros estava sem cinto de segurança. Apenas o motorista estava com cinto e 2 pessoas dentro do ônibus estavam com cinto pelos relatos. A cena que a gente viu aqui foi grave, cinemática grave, né? As vítimas, algumas estavam embaixo dos ônibus, né? Outras 4 dentro do ônibus pedindo socorro. João Batista estava no ônibus e sofreu apenas alguns arranhões. Ele relata o que ocorreu. Nas últimas curvas aqui, antes de acontecer o acidente, o ônibus já vinha numa velocidade maior e vinha deitando demais nas curvas ali. E aí até eu estava quase cochilando, mas estava sentindo isso aí. Nas 2 últimas ele deitou bem e nessa terceira, antes dele tombar, eu escutei o grito de uma senhora e já o estouro e ele já tombou de vez ali. Interditado o viaduto da Voluntários da Pátria, na área próxima à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, região norte da capital. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Viação, existe uma instabilidade da estrutura. A Prefeitura emitiu uma notificação para a Transurb solicitando providências urgentes, já que a empresa foi a responsável pela construção que liga a rua com o shopping DC Navegantes. O reajuste previsto para o piso salarial do magistério será de 13%, correspondendo ao dobro da inflação. Isso porque a referência é o Fundeb. O secretário estadual de Educação, Vieira da Cunha, afirmou que o Rio Grande do Sul não tem condições de pagar o valor, que passa a R$ 1.918. Diferentes unidades do país pediram ao governo federal que trabalhe no sentido de que o INPC passe a constituir o índice de correção dos vencimentos dos professores. Os festejos de Nossa Senhora dos Navegantes começam no próximo dia 18. O principal evento é a procissão, que ocorre no dia 2 de fevereiro, iniciando com uma missa a partir das 7 horas da manhã na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro. Cerca de 300 mil fiéis são esperados para os festejos que marcam os 140 anos da festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. Desta vez, 2 novidades devem marcar o evento. A imagem vai pela Avenida Farrapos e não mais pela Cristóvão Colombo. Embora a Farrapos seja uma zona comercial e a Cristóvão residencial, ela é mais plana. Então, em função do pedido que as pessoas fizeram, muitas pessoas de idade e o dia é muito quente, então para a caminhada ficar mais plana, a imagem de ida da imagem segue pela Farrapos. A presença do núncio apostólico, o embaixador do Vaticano no Brasil, também trará mais destaque para a festa religiosa. O núncio apostólico, ele é o representante do Papa no Brasil em nível diplomático, ele é o representante do Vaticano junto ao Estado brasileiro e, em nível religioso, ele é o representante da Santa Sé, o representante do próprio Papa no Brasil. E, é claro, naturalmente, como representante do Papa, a sua presença é fundamental e para nós muito agradável e recebemos com muita alegria e com muito carinho a notícia quando o senhor arcebispo nos disse que o senhor núncio apostólico estará presente na nossa festa. Hoje pela manhã, o Papa Francisco nomeou o padre Leomar Brustolin, natural de Caxias do Sul, como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. A ordenação episcopal será no dia 25 de março, na cidade serrana. Entre outras funções, Brustolin é coordenador do programa de pós-graduação em Teologia da PUC. O IP voltou a atender, no meio desta manhã, os servidores de prefeituras que não renovaram o convênio de plano de saúde. O prazo para os ajustes no relacionamento com os municípios foi prorrogado por 60 dias. A FAMURS espera a revisão das alíquotas que, em alguns casos, dobraram de valor. O sistema só foi atualizado perto das 10 horas da manhã. Funcionários de pelo menos 5 municípios comunicaram à FAMURS que não conseguiram passar os cartões do IP Saúde antes disso. Por telefone, uma servidora da Prefeitura de Dom Feliciano, que preferiu não se identificar, confirmou que perdeu a consulta. Então, que eu fui passar o cartão, ele disse para mim que meu IP estava desatualizado. Bento Gonçalves aderiu hoje ao convênio, reduzindo para 47 o número de prefeituras que estão sem o contrato assinado com o IP. São, na maior parte, pequenas cidades com menos de 20 mil habitantes. O que os prefeitos esperam são maiores esclarecimentos sobre a tabela de custos, que justificariam, em alguns casos, até dobrar a atual alíquota paga pelo plano de saúde.
O presidente da FAMURS, que é prefeito de Tapejara, não assinou o novo convênio. A alíquota, que era de 11%, subiu para 15% em 2011 e agora para 18% do salário de cada servidor, que paga a metade da alíquota. O peso do aumento é considerado abusivo. Vai penalizar as prefeituras e os funcionários, os usuários do plano também, porque a maioria é dividido meio a meio esse percentual. E nós até agora não recebemos respostas convincentes do IP com transparência para estarmos convencidos de que é necessária essa majoração. O IP, que ainda não tem uma nova diretoria anunciada, prorrogou o prazo. Por solicitação da Casa Civil, nós estamos fazendo a fundamentação jurídica, estendendo o prazo para mais 60 dias, para que eles se adequem às regras dos contratos e a gente possa tornar o plano sustentável e garantir o atendimento para todos os beneficiários. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às 7h30 da noite. Voltamos amanhã ao 12h30. Até lá.